Tenho a grata satisfação em poder cumprimentá-los com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo e nesta oportunidade quero trazer uma palavra da parte de Deus em Gálatas capítulo 6, versículo 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo a marca de Jesus Cristo. Quero falar esta oportunidade de um homem que depois de Cristo foi a segunda celebridade mais conhecida e mais falada em todos os tempos e em todas as eras. Paulo, a saga do maior bandeirante do cristianismo. Paulo destaca em uma das suas cartas em Filipenses, falando de si mesmo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, dizendo ele, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-me por perda por Cristo. E na verdade tenho também a perda de todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e as consideram como escória para que possa ganhar a Cristo. E eu quero dizer aqui, a conversão de Paulo é uma prova incontestável do poder do Evangelho. O maior perseguidor do cristianismo tornou-se o seu maior expoente. Aquele que queria destruí-lo em seu berço tornou-se seu maior arauto. Destacamos 3 verdades ímpar e singular aqui da história de Paulo. Primeiro, foi um grande perseguidor. Paulo era judeu e também cidadão romano. Nasceu em Tarso, na Cilícia, e foi criado em Jerusalém aos pés do grande mestre Gamaliel. Era fariseu e zeloso da lei dos homens, homem de mente peregrina e de cultura invulgar e de personalidade prismática. Tornou-se ferrenho perseguidor da igreja. Entrava nas sinagogas e arrastava-as para prisões aqueles que confessavam o nome de Jesus Cristo. Não apenas prendiam, mas também exterminava aqueles que aderiam à religião do caminho. O seu zelo religioso, agregado à sua cegueira espiritual, fez dele uma fera selvagem. Tornou-se um monstro acelerado, um implacável perseguidor, um pesadelo para aqueles que abraçavam a fé cristã. Alimentou o propósito de exterminar o cristianismo, usando força, a truculência e a perseguição. Com essa desirato é que partiu para Damasco, capital da Síria, a fim de manietar os cristãos e levá-los presos para Jerusalém. Seu ódio não tinha limite, sua fúria era semelhante de um animal selvagem quando devora a sua presa. E em segundo lugar, Paulo, o convertido. A conversão de Paulo já estava sendo trabalhada por Deus, mas ele ainda recalcitava contra os aguilhões de Deus. Ele era como um boi selvagem, indócil, que não se sujeitava ao ferrão do domador. Deus já havia mostrado a ele que Jesus, o Nazareno, já havia vencido a morte e que os apóstolos, outrora medrosos, anunciavam com poder sua ressurreição. Ele vira como esteborou, com o rosto brilhante, como de um anjo, mesmo na hora do seu martírio. Mas como esse aguilhão não amansaram esse boi selvagem, o próprio Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco e jogou no chão. Ele viu a luz aurifugente e ouviu uma voz poderosa vinda do céu. Ele então descobriu que estava lutando não apenas contra a igreja cristã, mas contra o próprio Deus. Sua tardança, Paulo se humilhou e submeteu
ao comando do Senhor Jesus, sua vida foi transformada. Ele saiu imediatamente da potestade de Satanás, do reino das trevas, e tornou-se uma nova criatura, recebeu uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, uma nova família, uma nova pátria. Enfim, o touro selvagem estava subjugado. E em terceiro lugar, Paulo, o missionário. Jesus não apenas escolheu Paulo para a salvação, mas também o chamou para a obra missionária. Designou-o para pregar aos gentios, aos judeus, aos reis. Paulo tornou-se o maior bandeirante do cristianismo. Atravessou mares, cruzou desertos, enfrentou açoites e prisões para plantar igreja na Europa e na Ásia. Tornou-se o maior evangelista e maior plantador da igreja, o maior teólogo e o maior expositor das verdades ímpar e singular cristã. Ele escreveu cartas inspiradas que se tornaram luzeiros para o mundo. Pastoreou a igreja, desbravou campos inalcançados, abrindo novas fronteiras para a implantação do reino de Deus na terra. Nessa saga bendita foi preso em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso em Filipo, escorraçado em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Paulo enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, picado por uma víbora na ilha de Malta e finalmente foi degolado em Roma. Como um mártir, tombou na terra, mas como um príncipe de Deus, foi recebido no céu quando disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora só me resta a justa recompensa, qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda gloriosa. Ainda hoje, nenhum rei, nenhum filósofo, nenhum pensador, como Sócrates, Platão, Aristóteles e outros mais ilustres da época odiernas do iluminismo, como Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Voltaire, jamais tiveram uma projeção na terra. Sua vida ainda inspira milhões de pessoas, e mesmo morto ainda fala, e fala com poderosa eloquência aos ouvidos da história. Ele dizendo: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo a marca do Senhor Jesus Cristo. Não desista de pregar o evangelho, não desista do seu ministério, não desista do seu pastorado, não desista da sua fé. Como Paulo combateu o bom combate, combata o seu bom combate, porque o Senhor te dará vitória. Muito obrigado, que Deus vos abençoe.